O livro Malala foi escrito por uma premiada jornalista paulistana, Adriana Carranca, e ilustrado por uma designer curitibana, a Bruna Assis Brasil. O que eu mais gostei do livro da Malala foi a força dela de, mesmo tudo acontecendo ali, ela teve a força e a vontade de querer estudar. Ela nasceu numa cidade onde era proibido ela ler, né, ela estudar, e ela correu atrás mesmo assim, desse mesmo jeito, né? É provável que você já tenha ouvido falar em países, lugares onde mulheres são proibidas de estudar. E você há de concordar comigo que isso é um absurdo, principalmente considerando que estamos no século XXI. A história dela é importante porque ela incentiva as meninas que não podem estudar a alcançarem seus sonhos. Malala Yousafzai hoje vive na Inglaterra, mas quando morava na localidade onde nasceu, no Vale do Swat, no Paquistão, país que fica no sul da Ásia, sofreu um atentado porque defendia o direito das meninas frequentarem a escola. Na beira do rio Swat, moradores aproveitavam os últimos raios de sol para colocar pedras para construir suas casas. Assim que são feitas as moradias do vale, com pedras de rio equilibradas umas sobre as outras, como há milênios. No livro, a autora narra sobre a geografia e a história da região onde Malala nasceu, nos conduzindo por uma viagem muito diferente. No passado não muito distante, o Swat foi habitado por príncipes e princesas, reis e rainhas, como nos vales encantados dos contos de fadas, só que de verdade. Depois que eu tive a aula de língua portuguesa, eu tive mais vontade de conhecer o livro. É fundamental a importância da leitura na construção não só do conhecimento por parte do aluno, mas no desenvolvimento da sua criticidade, né? No desenvolvimento da sua criatividade, a capacidade de enriquecimento do vocabulário de uma criança, de um adolescente, ou até mesmo de nós adultos, está intimamente ligado ao hábito que nós desenvolvemos da nossa leitura. Então, um adolescente, uma criança, um jovem, um adulto que lê, necessariamente ele vai ter uma riqueza, um vocabulário muito maior do que aquele que se limita a ouvir manchetes ou assistir, digamos assim, a TV. Aí está o poder dos livros, o de nos transportar para outros lugares, outros tempos e de nos proporcionar conhecer pessoas, histórias e culturas diferentes. Por isso, as bibliotecas devem ser conhecidas, frequentadas, utilizadas e cuidadas. E para mim, eu acho uma história muito inspiradora para meninas que não podem ir para a escola. A criança que lê, que permite que a leitura possa envolvê-lo, ela mergulha nesse universo, nessa relação entre ela e o autor. Então esse desafio que a Malala nos chamou à realidade do seu contexto, nós temos outros desafios aqui de fundamental importância, que é não a mesma dificuldade que ela enfrentou lá no seu contexto topográfico, geográfico, mas nós temos barreiras aqui que muitas vezes impedem o jovem, o adolescente ou até mesmo a criança de imergir nesse universo da leitura, qual seja a disputa com a internet, com as redes sociais, com aquilo que teoricamente lhe causa mais prazer, na verdade está lhe privando desse conhecimento. O aluno que ele não sente gosto pela leitura, infelizmente ele está limitando o seu conhecimento, ele está limitando a sua capacidade de criatividade, está limitando a sua criticidade e, consequentemente, limitando a sua aprendizagem. Por enquanto, ainda não li nenhuma história parecida, mas tenho muita vontade de ler o livro que conta mais detalhada a história, porque esse é só uma resumida do livro e eu gostei muito desse livro. Nunca tive com o microfone, é tão estranho, é tão diferente. Qual foi a pergunta?